Meus caros professores, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a participação de todos na abertura da Semana Acadêmica. Foi uma oportunidade incrível para que eu pudesse dividir com vocês um pouco do que eu penso ser importante para que a universidade atinja os resultados que precisa atingir. E vocês perceberam que o ponto-chave, ou um dos pontos-chaves, é a aprendizagem. Na minha experiência, existe uma metodologia para se utilizar na sala de aula que é muito poderosa. Essa metodologia é muito simples e talvez por isso que ela seja tão utilizada e tão poderosa. Ela consiste em uma pergunta. O professor propõe uma pergunta, o aluno responde essa pergunta, tira uma folha de caderno, responde essa pergunta e o professor, em seguida, corrige e devolve e dá feedback para o aluno. Essa metodologia permite com que o aluno saiba como foi o seu aprendizado, ou externe as suas questões, suas dúvidas, e o professor tem uma visão clara do que aconteceu na sua aula, naquela específica aula. Quais são as questões, que tipo de questão que eu devo propor para os meus estudantes? Bom, eu posso dividir as questões em várias categorias. Primeiro, se eu for trabalhar com o interesse do aluno, uma pergunta típica seria: qual o tópico que considerou mais marcante na aula de hoje? Uma outra pergunta também interessante: qual foi a ideia mais surpreendente na discussão na aula de hoje? E, finalmente, para você, que questões continuam sem resposta sobre o tópico lecionado hoje? Se eu quiser trabalhar a questão da relevância de algum conteúdo específico, eu posso também perguntar o seguinte: na sua opinião, qual foi a ideia mais útil discutida na aula de hoje? Na aula de hoje, quais as ideias que você poderia colocar em prática? Com qual exemplo trabalhado na aula de hoje você mais se identificou? Podemos também trabalhar a questão da análise. Na sua percepção, qual foi o propósito da aula de hoje? Na sua opinião, quais foram os conceitos mais importantes abordados na aula de hoje? Questões atitudinais, de opiniões também podem ser abordadas, como, por exemplo, você concorda ou discorda de uma determinada afirmação? Por quê? Qual foi o argumento ou contra-argumento mais persuasivo ou convincente que você escutou na discussão de hoje? Você discordou ou ficou profundamente incomodado com algum posicionamento tomado na aula de hoje? Quais ideias desenvolvidas na aula de hoje que modificaram a sua opinião pessoal, pontos de vista ou valores? E, finalmente, podemos também avaliar conexões conceituais, como com a pergunta, por exemplo: na sua opinião, qual a relação entre o tópico abordado hoje e os tópicos abordados até agora? Qual a relação do que foi discutido hoje e um determinado tópico? Agora que nós já analisamos algumas questões, que obviamente podem ser adaptadas, modificadas, são só sugestões, a questão é quando aplicar o One Minute Paper. Tradicionalmente, o One Minute Paper foi desenvolvido para que fosse aplicado ao fim da aula. Mas hoje, alguns docentes já utilizam o Minute Paper no início da aula para uma sondagem da opinião dos alunos antes de abordar um determinado tema ou ao final de um determinado bloco. Uma maneira para se iniciar uma aula, que eu acho fantástica, é, uma vez corrigido todos os Minute Papers, o professor sabe exatamente o que funcionou na aula anterior, quais são as dúvidas que alguns alunos ainda têm, e ele tem um mecanismo uma ferramenta de obter informação sobre o que os alunos acharam da sua aula, que é espetacular. O que destrói o One Minute Paper é se o feedback não acontece. O aluno precisa receber, mesmo que seja um feedback curto, um feedback sobre o que ele escreveu. Falar um pouquinho sobre as vantagens do One Minute Paper. Eu coloquei aqui para vocês, veja que interessante. O One Minute Paper permite, então, que no início da aula seja feita uma revisão rápida das respostas do trabalho feito na aula anterior. Isso é muito importante para
que o professor consiga conectar as duas aulas. Ele permite também que os alunos organizem suas ideias de forma sistemática para poder escrever um One-Minute Paper. O aluno precisa parar, escrever e, diga-se de passagem, uma oportunidade ótima que o professor pode ter de dar alguns pequenos toques de como se escrever de maneira mais sucinta. O aluno tem muita dificuldade às vezes nisso. Permite que todos os alunos expressem suas opiniões. Podem também ser utilizados como avaliação formativa, ou seja, uma avaliação que não vale para nota, mas simplesmente tem esse objetivo. Mas também, se o professor quiser, ele pode utilizar como avaliação somativa, ou seja, ele pode atribuir nota a um conjunto de One-Minute Papers. Serve também como mecanismo de valorização de alguma contribuição. Imagina que um aluno faça uma contribuição muito significativa, o professor pode chamar a atenção na sala e levantar e utilizar esse comentário. E mais importante de tudo, ele estabelece uma conexão muito forte entre o estudante e o docente e permite que o aluno às vezes peça ajuda, coisa que ele às vezes não tem coragem de fazer numa aula na frente dos colegas. Para vocês que estão elaborando planos de aula, planos de ensino, eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Ferramenta muito poderosa, por ser muito simples, deve tomar alguns minutos do momento em que vocês acharem mais adequado em sala de aula. Permite um diálogo fenomenal entre o docente e os estudantes e com isso constrói um ambiente de aprendizagem ativa em sala. Eu desejo mais uma vez a todos um excelente semestre, um grande abraço.